Geralmente eu não mostro cartaz, mas tem um cartaz ali de Manaus. Viemos de Manaus para terminar a monografia que precisa de você. Que bom, é do programa, né? O programa faz parte da monografia, não é isso? É, o programa faz parte da monografia, que sobre entrevista televisiva. Como é que é? Entrevista na televisão. E a gente precisa de informações. Viemos aqui visitar o programa, tentar pegar informações. Obrigado. Tinha um rapaz com uma camiseta também estranhíssima que eu queria mostrar. Cadê ele? Cadê? O que é isso? Idade do homem. É a idade do... Ah! A idade do homem. É pena que não dá pra ver os detalhes todos que tem. É tão bonitinha a camiseta. Lê alguém. Alguém lê a camiseta, por favor? Lê aí você. Dos 10 aos 15, macaco vive de descascando... No microfone, levanta. Dos 10 aos 15, macaco vive descascando banana. Dos 16 aos 20, girafa, só come brotinho. Dos 21 aos 30, urubu, come tudo que aparece. Dos 31 aos 40, águia, escolhe o que vai comer. Dos 41 aos 50, papagaio, fala mais que come. Dos 51 aos 60, lobo, persegue o chapeuzinho vermelho, mas só come a vovozinha. Dos 61 aos 70, cigarra, canta que enche o saco, mas não come nada. Eu não gostei dessa última aí, da minha faixa etária. Dos 71 aos 80, o condor, tá sempre condor aqui, condor ali. Dos 81 pra frente, pombo, só faz sujeira mais nada. Você vê? Isso tem muito a ver com o nosso próximo papo, que é a reprodução humana, né? Tirando aquela parte... A camiseta é boa, aquela parte ali daquela faixa que não tá com nada. Deixa eu conversar com o Dr. Paulo Eduardo Olmos. Por favor, venha pra cá. Uou! Paulo está lançando aqui Quando a Cegonha Não Vem. Os recursos da medicina moderna para vencer a infertilidade. Carrenho Editorial. É uma editora espanhola, não? Não, é de um espanhol. É, porque tem um N com tio. Você é espanhol? Família espanhola, é. Mas você já nasceu no Brasil? Já nasci no Brasil. Ô, Paulo, quando é que começou esse seu interesse pela fertilidade? Sabe que eu era pequeno, eu tinha uma tia que tocava na igreja. Então eu ia lá no coro, eu ficava olhando ela tocar e ficava de cima, assim, do coro. Tocava na igreja? Tocava na igreja. Com aquele som horroroso de igreja? Não, tocava bem, tocava um órgão um elétrico, bom tom. E eu olhava os casais, assim, sem criança na missa, ficava pensando que eles estavam rezando para ter filho. E era um menino pequeno. Que idade você tinha? Uns 8, 9 anos, eu pensava nisso. E você ainda acreditava na cegonha, não? Não. Não. E eu pensava assim, o que será que deixa uma pessoa infértil, torna uma pessoa infértil? Então isso de pequeno me passava na cabeça. Que tinha casais que podiam estar rezando, agradecendo por não ter tido filho, Pode né? ser. Casal de namorados, né? Ainda bem que veio a menstruação. Mas aí na escola, na faculdade, eu me interessei por ginecologia e obstetrícia, que é uma especialidade muito ampla, né? Tanto mexe com oncologia, quanto endocrinologia. Com tudo, né? Com tudo, é uma especialidade muito ampla. Então, dentro da ginecologia, o que mais eu gostei mesmo foi a parte de infertilidade, que tinha estudo profundo de endocrinologia, tinha microcirurgia, né? Então, dava para você ter um conhecimento clínico profundo e uma delicadeza técnica cirúrgica, também aplicar essa delicadeza técnica cirúrgica. Daí eu comecei, assim, a gostar mesmo e a me interessar. Você nunca teve problema de infertilidade? Não, ainda não. Ainda que eu tenha indicado para mim... Como ainda mesmo... não? Não. Eu não tive. Ainda que eu tenha indicado para mim, na escola, quando eu estava estudando, uma cirurgia para mim mesmo, ninguém queria fazer. A cirurgia, qual era a cirurgia? De varicocele, que é uma varize na veia do testículo. Eu estudava muito o assunto e eu ficava preocupado, e eu tinha essa varicocele. E eu ficava preocupado como é que ia ser. E estudando o assunto, ia vendo
puxa, vários casos de varicocele devem ser operados porque depois que ela está instalada, não são todos que revertem a fertilidade. E eu ia falar com os urologistas. Mas você é hipocondríaco também, além de médico? Não. Pouquinho. Um pouquinho. Ah. Ninguém queria operar. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento de infertilidade. Porque a especialidade ainda era muito nova. Entendi. Então, eles só entendiam que tinham que operar quando tivesse o problema. Uhum. E na época tinha uma discussão grande já entre os especialistas em reprodução humana se deveria operar ou não profilaticamente. Então, tinha o urologista que teoricamente lidava com doenças do espermatozoide, o ginecologista que lidava com doenças da mulher, e ninguém fazia uma intersecção dessas dos dois problemas para que ele fosse visto de uma maneira como um todo. Hoje em dia tem vários urologistas que se especializaram em fertilidade. Em infertilidade. Bom, mas aí você acabou operando ou não operando? Operei, pedi para operar. Conseguiu achar E um o professor operou, falou, eu não vejo indicação. Eu falei, tá bom, mas se eu puder me operar, tá tudo bem. Ele operou. Como é que surge a varicocele? A varicocele acontece depois que o homem ficou de pé, né? O homem antigamente era quadrúpede, né? Então tinha um fluxo de sangue venoso que era muito mais fácil de drenar da veia espermática para a veia renal esquerda. Conforme o homem ficou de pé, a veia espermática drena na veia renal esquerda e faz um ângulo de 90 graus. Sim. Portanto, tem uma pressão hidrostática muito alta. Uhum. E acaba, então, dilatando esses vasos da veia testicular e acaba dando um transtorno de temperatura no testículo e faz com que haja seja muito prejudicial para a formação do espermatozoide. A alta temperatura no testículo faz com acaba transformando a pessoa numa pessoa estéril. Pode transformar, não acaba, mas pode. Nem todo mundo que tem varicocele tem doença. Não, eu sei, mas mesmo por outros motivos, o aquecimento do testículo, vamos dizer assim... não é bom, porque ele... vai eliminando os espermatozoides. Vai deixando de fabricar um espermatozoide de boa qualidade. Outra coisa, historicamente, né, a culpa da infertilidade cabia à mulher, sempre. Então o rei se casava, às vezes, 9, 10 vezes. Essas mulheres todas são estéreis. Quer dizer, a culpa nunca era do homem. Tá certo? Tá certo? Era visto como um problema exclusivo da mulher. Da mulher. E ainda hoje, mesmo assim, por exemplo, eu chefei um hospital público, a parte de reprodução de um hospital público, e nós temos 12% de absenteísmo durante o começo da investigação diagnóstica, porque eles já abandonam para não fazer o espermograma. Como tem homens que não querem fazer e abandonam, mesmo a investigação diagnóstica, porque acham que aquilo não é problema dele. Então, é comum escutar assim, meu marido tem filho com outra mulher. Bom, ter filho com outra mulher é uma presunção, não é uma certeza. Né? A única que pode ter certeza é a mulher. Mas mesmo, às vezes nem a mulher, né? Dependendo da promiscuidade, nem a mulher. Não, eu estava dizendo que a única que pode ter certeza que teve o filho é a mulher, né? Sim. Mas por exemplo, a pessoa pode ter um filho e ficar estéril posteriormente. Pode, quer dizer, pode. Não tem que se negar a fazer o exame. Exatamente. Mas não há nessa nega de fazer o exame uma mistura que ainda acontece de se misturar a fertilidade com impotência? Sim, muito, demais. É comum esse tipo de conversa. Até, assim, agora que estava lançando o livro, eu tive com um menino, um amigo, estagiário. Eu falei, olha, eu estou lançando um livro. Sabe? Ele, mas eu não preciso. Quer dizer, entende? Porque há uma culpa associada a isso que não deve existir, porque existem causas, não existem culpas. Exatamente. E isso é importante também, que assim, o tratamento para a infertilidade, ele deve ser visto como uma declaração de amor de um cônjuge para o outro. Né? Como que você escolheu aquela pessoa para ser o pai ou a mãe do seu filho. Quer dizer, isso está implícito numa relação de respeito, de carinho. Então, não pode ter a sensação de que tem um culpado e que tem outro culpado. Na realidade, o problema é do casal. Claro. Quando um casal tem um problema de fertilidade, isso deve ser visto como um todo. Por quê? Tanto esse homem pode ter um problema de espermatozoide, quanto a mulher pode ter problemas de outra ordem. Pode ter doença ovulatória, pode ter endometriose. Isso não implica
que porque um tem, o outro não tem. Então, esta é a primeira coisa, que o diagnóstico deve ser feito tanto com o homem quanto para a mulher, independente do que seja. Aliás, você falou primeiro e eu te interrompi. Manda, qual é o segundo? Bom, a segunda coisa é o seguinte, quando um casal está de frente de um problema de esterilidade, na verdade, eles têm 3 problemas juntos, que é o seguinte, é o problema do homem individual, o problema psicológico da mulher individual e o problema desta relação, que eles vão perguntar para si mesmos, até que ponto eu quero ficar numa relação conjugal onde que não haja prole. Então, esse tipo de dúvida que dá no próprio casal faz com que eles se sintam abalados, primeiro individualmente, e depois que sintam que, como ele pensa isso, o cônjuge também pensa. E muitas vezes eles não têm, vamos dizer, o grau de afinidade e de entrelaçamento para um poder falar para o outro, olha, eu estou sentindo isso e me sinto ameaçado também nessa situação. E pode acontecer também que os dois façam um exame pré-nupcial que acuse o problema. Exatamente. E que aí a pessoa fique naquele dilema, conto ou não conto que eu tenho esse problema, né? Será que isso vai afastar? Sabe o que acontece? Os exames pré-nupciais, de um modo geral, eles não são exames para detectar fertilidade de uma maneira muito fidedigna. De um modo geral, os exames pré-nupciais são assim, se não tem nenhuma infecção passada grave, se cicatriz imunológica... Mas no caso do homem, o homem pode pode fazer um espermograma, né? Sim. Mas no caso da mulher é mais complicado. É mais difícil. É mais difícil. Vamos perguntar aqui uma coisa que eu não sei se é lenda ou se é realidade. Andar muito de bicicleta pode prejudicar realmente os testículos? Então, tem uma coisa que chama febre ambiental, que é o seguinte. Tudo quanto é procedimento que vá aumentar o calor no testículo tende a dar uma chance de piorar a situação de espermatozoide. Então, por exemplo, usar essas malhas agarradas para andar de bicicleta, ou usar a cueca de lycra, ou mais comumente como doença profissional, não sei se você lembra daqueles ônibus que tinham aquele motor grande assim, antigamente aquele... é verdade. Então, o motorista ficava sentado no banco de plástico, né? Com aquele motor em cima. Então, como eu trabalho no hospital público e tenho bastante experiência com isso, eu vi muita gente nesse hospital público ficar estéril por causa de dirigir aquele ônibus grande com aquele motor ali com aquele motor. Vamos dar um pulo no tempo e vamos chegar agora. Quais são as últimas novidades em termos de resolver o problema da esterilidade masculina? Então, a esterilidade masculina, de um modo geral, ela acaba indo para procedimentos de reprodução assistida, de um modo geral. Ou seja, vai para ou fertilização in vitro ou ICSI, que é a injeção direta de um único espermatozoide para dentro do óvulo. Mas eu li numa revista, me parece que é mais ficção do que ciência, de que hoje em dia, com algum médico que falou isso, algum professor, algum estrangeiro, um americano, um inglês, que disse que bastaria um pouco do tecido testicular para se conseguir uma gravidez. Não, mas precisa ter lá, é que dentro do tecido testicular existe... Não, eu sei, mas que não tivesse, fosse zero. Bastava o tecido testicular. Isso não é verdade. O tecido testicular, né? ele é constituído de 2 tipos de célula. Uma célula que é de Sertoli, que é quem faz o espermatozoide. E a de Leydig, que não tem nada a ver com o espermatozoide. Quando existe ausência de célula de Sertoli dentro do testículo, é porque não há formação de espermatozoide. Então, só esse testículo, ele tem 2 funções no testículo. Uma que é de produção hormonal e outra de produção de espermatozoide. Então, pode-se retirar parte desse testículo e não haver nada de célula de Sertoli dentro desse testículo. Então não tem como fazer. Agora, uma vez que haja uma espermátide, quer dizer que é... Mas tem que haver um espermatozoide. Um espermátide, que é um estágio anterior. Aí pode-se amadurecer in vitro e fazer um ICSI. E como é que se sabe que esse espermátide? Espermátide. Ele é saudável ou não? Tem como identificar? É difícil. O que dá para fazer é, dentro de alguns métodos laboratoriais, a gente sabe se esse espermatozoide está morto ou está vivo. A gente coloca uma substância que ela, osmoticamente, se o espermatozoide estiver morto, ele absorve todo o líquido, ele fica inchado. Então a gente sabe que está morto. Agora, se esse espermátide é viável ou não, vai ter que passar por um amadurecimento in vitro para poder saber se ele vai ser ou não. Mas com o amadurecimento in vitro, ele chega a se transformar num espermatozoide?
Sim. Esse espermatozoide tem como se saber se ele é saudável ou não? Bom, existe, a gente não usa como Em termos de aplicação. morfologia, certo, etc. então, é muito interessante a tua pergunta. É o que tem de top em termos de fator masculino. Olha só. Existe um exame que se faz, mas não tem muita aplicação clínica, mas ele acaba tendo uma aplicação em pesquisa. No espermatozoide existe uma coisa que chama citoesqueleto. É como se tivesse uma estrutura óssea no espermatozoide, só que ela é feita, lógico que não é tão rígida, mas é um citoesqueleto. Então tem a possibilidade de estudar esse espermatozoide em microscópio eletrônico, para poder ver se esse citoesqueleto do espermatozoide ele é perfeito. Por quê? A parte do pescoço do espermatozoide, quando o espermatozoide entra no óvulo, o pescoço do espermatozoide, que é a parte juncional, ele gira e ele vai fazer a aproximação da cabeça do espermatozoide, onde está o material genético, com a cabeça do óvulo. Então, ele faz uma ponte de proteína para poder juntar os dois materiais genéticos, tanto o material do homem quanto da mulher. Ah, que fantástico. Agora, isso já dá para ser observado em laboratório? Sim, agora, isso quando tem um problema nessa parte juncional, ou seja, não vai ser possível fazer essa ponte proteica para que o material genético se aproxime, sempre vai dar falha de fertilização. Mas aí eu não falo nem em falha de fertilização. Eu falo de você conseguir a fertilização e o feto ter uma anomalia qualquer. Ah, bom. Então é o seguinte, a anomalia que acontece normalmente com o feto, que seja... porque é o seguinte, ó, no ICSI tem uma diferença conceitual, vamos pensar assim. No fertilização in vitro, se coloca milhões de espermatozoides em volta do óvulo e um vai penetrar, quer dizer, vão digerir essa geleia toda que tem em volta do óvulo e um vai penetrar. Esse normalmente, ele vamos dizer assim, dotado de uma capacidade que tem menos chance de ter uma formação. Menos chance de... Por quê? Sim. Porque ele venceu essa situação inteira, junto com outros. Quando a gente pega um ICSI, que é um único espermatozoide, para poder colocar dentro, o que você está vendo é, assim, de um modo geral no microscópio, que esse espermatozoide ele tem uma boa motilidade ou tem uma boa aparência. A microscopia comum, não a microscopia eletrônica. Sim. Então, ele é dotado de falhas de análise desse espermatozoide quando vai para dentro do óvulo. Então, agora, não existe chance de má formação congênita maior do que a população em geral. O que existe é maior chance de aborto, porque essas má formações, teoricamente, são tão graves que elas não são incompatíveis com o desenvolvimento da vida. Paulo, mas quando, por exemplo, através do exame da amniocentese, né, você identifica, por exemplo, síndrome de Down, você identifica. Certo. Mas tem mais de 600 anomalias genéticas que não aparecem no exame. Certo. Isso ainda não existe nada que revele veja bem, a situação do feto, em nenhum momento da vida do feto. O que acontece é o seguinte, existem síndromes que são mais comuns. Então, quando se faz uma pesquisa de cariótipo, veja bem, a síndrome de Down, ela tem uma diferença. Ela tem um cromossomo a mais, ela tem uma trissomia. Sim. Então, quando se faz um estudo de cariótipo, na verdade, está se fazendo uma contagem do número de espermatozoides, número de cromossomos dentro da célula do bebê, Perfeito. que está no líquido amniótico, porque ele troca as células de pele com o líquido. Então, quando funciona, vem também essa célula de pele e é a partir daí que se faz. Então, quando você tem anomalias que são de ordem numérica de cromossomo, dá para você ver bem, porque você faz o cariótipo e você vê se tem um cromossomo a menos, se tem um a mais, ou se tem uma triploidia no caso 21, no caso do síndrome de Down. Mas digamos que seja X e X, como é? XX e XY. Certo. Aí você pega um caso que tem XX, XY. Isso acusa na amniocentese? Sim. Ah, é? Esse sim. Agora vamos falar Porque ela é numérica, tá vendo? No caso de ser numérica. Ela é numérica. Agora, digamos que haja, por exemplo, uma má formação dentro de um cromossomo que não permite que fabrique uma proteína X qualquer. Sim. Então, se ela não for de ordem numérica, não dá para você saber. Entendi. Entendeu? Agora, no caso da esterilidade feminina, Certo. qual é a maior causa da esterilidade feminina? A gente pode dividir a esterilidade feminina, primeiro, em fator ovulatório,
que é mulheres que não ovulam com boa qualidade. De um modo geral, existe a ideia de que se a mulher menstrua todo mês, ela tem uma ovulação de boa qualidade. Isso é em tese. Ela pode ter uma ovulação, mas esse óvulo não ser suficiente para poder estar segurando esse bebê ou conseguindo fazer uma fertilização de boa qualidade. Então você tem primeiro os síndromes ovulatórios. Numa camada socioeconômica cultural mais alta, você tem logo em seguida a endometriose, que é uma doença que a célula interna do útero, do endométrio, que é o revestimento mais interno que existe do útero, acaba caindo na cavidade abdominal, porque ele sai, digamos que aqui está o útero, aqui está as trompas. Então ele sai, essa célula, vai no sangramento menstrual. No lugar de escoar tudo para a vagina, ele sai e implanta. E esse endométrio implanta na cavidade abdominal. Como existe uma falha de sistema imunológico, quer dizer, o sistema imunológico dessa paciente acaba não registrando que há essa falha, e esse endométrio começa a trabalhar lá dentro do abdômen como um tecido ectópico, quer dizer, um tecido fora do local. Então, em primeiro lugar, essa mulher com endometriose, ela começa a ter uma alteração de fertilidade que está mais relacionada ao sistema imunológico. Por quê? Começa a ter muito glóbulo branco dentro do sistema genital da mulher. Então ela começa, o espermatozoide chega lá e ele entende como não self, quer dizer, não é próprio. Como uma invasão. Exatamente, aí vai lá e fagocita o espermatozoide. Então essa é uma das causas de fator de endometriose. Existe algum exame, um pré-nupcial para a mulher que já acuse esse tipo? Então, nesse momento, a gente está começando a fazer um estudo imunológico grande de paciente também com endometriose. Quer dizer, os estudos estão apontando para que talvez num breve tempo a gente possa ter, já por exames de ordem imunológica, uma confirmação. Não dá para dizer com certeza que a paciente tem, mas dá para dizer com certeza que ela não tenha. E isso já é uma grande coisa, porque nesse momento, até esse momento, a gente está tendo que fazer laparoscopia na paciente, quer dizer, colocar uma câmera com TV dentro, para poder olhar dentro da barriga para ver se existem focos de endometriose dentro dessa paciente. Então, conforme for esse desenvolvimento dos exames imunológicos forem mais, vamos dizer, a gente conseguir mexer com a eficácia do jeito que a gente está imaginando, muito em breve, vai diminuir muito o número de laparoscopia diagnóstica, para ver se essa mulher tem ou não tem endometriose, né? E realmente, em todos esses casos, há a possibilidade, ou enfim, 99% dos casos, há a possibilidade da fertilização in vitro, não é isso? Não. Não, isso que é interessante. O livro, ele é exatamente isso. Quer dizer, é como se colocasse da seguinte maneira, olha, todo doente do coração tem que fazer ponte de safena. Então, existe a ideia de que, vamos dizer assim, todo paciente infértil vai terminar na fertilização in vitro. Mas não foi isso que eu disse. Eu estou falando que para que haja a impossibilidade real. O diagnóstico, você está querendo dizer? Para que você ter certeza que isso não vai funcionar, que nunca... Sim. Porque... Hoje em dia é uma coisa raríssima, ou não? Eu não entendi direito. É o seguinte, porque, por exemplo, se a pessoa tem um espermatozoide só, certo, tem um percentual em que pode engravidar. Certo. Seja 2% ou 10%. Certo, né? certo. A mulher tem como utilizar, por exemplo, uma barriga de aluguel. Sim. Ou, sim. Né? Quer dizer, a fertilização in vitro, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, para que nenhum desses recursos possa ser utilizado, para que você não possa utilizar nenhum desses recursos, o percentual que não pode usar esses recursos deve ser baixíssimo. Baixíssimo. Sim. Não é isso? Eu conversei com... Claro. A ideia desse livro veio em poder mostrar que a reprodução humana ela é uma especialidade como outra qualquer. E assim, ela é pautada em diagnóstico de precisão e em tratamento a partir do que encontramos no diagnóstico. Quer dizer, a partir desse momento que houve um diagnóstico preciso e que houve um dimensionamento do problema exatamente, é proposto um tratamento dentro das condições para aquele paciente. Quer dizer, nem que ele seja hiperdimensionado no seu tratamento, nem hipodimensionado. Quer dizer, não adianta dar um tiro de canhão para matar uma mosca, nem matar um leão de estilingue. Quer dizer, tem que ser adequado. Tem que ser adequado, né? Então, esse é um livro que tem 200 referências bibliográficas, todos
as afirmações que estão aí, que estão afirmadas em cima de trabalhos científicos nacionais e estrangeiros. Claro. E para mostrar que essa especialidade é tão ampla quanto qualquer outra especialidade médica e que não se resume só no momento laboratorial da fertilização in vitro. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Paulo Eduardo Olmos, que está lançando Quando a Cegonha Não Vem. Muito obrigado pela sua presença, Paulo. Daqui a pouco a gente volta.